Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo do mês das mães, onde a gente vai abordar um pouco ali sobre as mães da Bíblia. Por mais que seja um estudo voltado ali para as mães da Bíblia, não quer dizer que é somente aplicável para mães, o que nós vamos falar aqui, mas que nós usaremos ali as histórias dessas mulheres para trazer conceitos, né, e coisas importantes para nós que somos pais, mães cristãs, em relação ao nosso chamado de criar, discipular e ensinar os nossos filhos. E hoje, no primeiro estudo, a gente vai começar com uma mulher, né, que é pouco citada até na Bíblia, se a gente for olhar a história dela como um todo, mas o que ela fez em relação à maternidade reflete muito a história da salvação e todo o processo ali de libertação do povo. Então, estamos falando de Joquebede, a mãe de Moisés. Mas antes da gente começar a falar, eu vou trazer 5 aprendizados, eu queria trazer um pouquinho de contexto histórico, né, contexto bíblico da situação ali que Joquebede estava inserida durante a maternidade dela. Então, quando a gente olha para o contexto histórico, Joquebede, ela foi mãe numa época de opressão, onde os israelitas, né, estavam ali sendo escravos no Egito e vivendo uma grande opressão. O faraó, naquela época, ele tinha feito um decreto de exterminar, de matar mesmo os meninos, né, bebês até 2 anos, que fossem lançados de fato ali no Rio Nilo para falecer. Ele teve esse decreto, essa ideia, por conta ali da expansão do crescimento, né, do povo israelita. Eles estavam muito numerosos e essa acabou sendo ali uma atitude de tentar impedir esse crescimento para que eles não se rebelassem posteriormente. E é nesse exato contexto que Joquebede, seu marido, então, tem Moisés, né, tem um menino. E aí nós vamos entrar, então, nesses aprendizados que nós podemos ter em relação à maternidade de Joquebede. Essa história está narrada em Êxodo, principalmente ali nos capítulos 1 e 2, e fala que quando Joquebede, né, e seu marido tiveram o bebê, Moisés, eles os esconderam. Na verdade, eles os esconderam porque a Bíblia relata que Joquebede viu que o menino era belo. E aqui é importante a gente ter um olhar do que as palavras originais querem dizer. A palavra usada, né, no hebraico para falar dessa criança bela é tov. Ela só aparece em dois momentos na Bíblia, que é quando Deus olha para a criação e fala que é bom, né? Aquilo que ele criou é belo, é bom, e também quando cita ali que Joquebede olhou para o bebê e viu que ele era belo. Então, nesse primeiro contexto, a gente pode compreender que Moisés não estava se falando de uma beleza física, mas de uma beleza espiritual, algo alicerçado ali a divino, ao olhar de Deus para com aquela criança. Então, era enxergar de fato o que Deus estava enxergando. E aqui nós temos o primeiro aprendizado que eu quero falar sobre maternidade, que é nós, enquanto mães, nós, enquanto pais, precisamos enxergar aquilo que Deus enxerga nos nossos filhos. Joquebede viu que aquela criança, que aquele bebê era mais do que um menino fisicamente bonito. Ela estava enxergando um propósito de Deus para aquela criança. E quando a gente vai até mais para frente, aqui já no Novo Testamento, em Atos 7, quando Estevão fala um pouquinho ali, né, da história, cita a história de Moisés, Estevão usa a palavra asteios, né, que em grego quer dizer belo aos olhos de Deus. Então aqui novamente nós vemos que não se trata de uma beleza física, mas um olhar espiritual. Quando nós olhamos com os olhares de Deus para os nossos filhos, nós podemos ver uma beleza de um chamado, de uma criação que foi feita para algo bom que Deus já determinou antes mesmo dos nossos filhos nascerem. E quando a gente olha o contexto completo da frase, né, que Estevão usa lá em Atos, ele fala, talvez minha pronúncia não seja certa, mas é asteios tu teu, que é belo aos olhos de Deus. Em outras traduções traz ali muito formoso, né, ou extraordinário, como na NVI. Então, nossos filhos têm um chamado extraordinário. E muitas vezes, por mais Moisés, de fato, né, a gente sabe que teve toda ali uma história de libertação, mas todo chamado simples ou extremamente grande, né, que tem um impacto em muitas vidas, todos os chamados são extraordinários. Nós precisamos olhar para os nossos filhos com os olhos espirituais para sermos capazes de enxergar o extraordinário de Deus na vida deles. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, que Joquebede, então, a partir da hora que ela viu aquele bebê, viu que ele era belo, viu que existia um propósito, ela então passou a agir com fé. Por mais que houvesse um decreto de que as crianças precisavam ser mortas, ela escondeu Moisés, ela, né, o marido, esconderam Moisés durante 3 meses. A Bíblia relata que ele foi escondido durante 3 meses.
Em Hebreus 11 também, quando cita, né, as histórias ali dos heróis da fé, falam que os pais de Moisés fizeram isso mediante fé. Então, o segundo ponto que nós precisamos aprender e praticar em nossa vida é agir com fé, sendo ativos do propósito. Por mais que Joquebede, né, que o pai de Moisés não tivesse interferência, eles não poderiam salvar o filho deles, eles estavam atuando para que aquilo fosse possível, confiando de que Deus faria algo. Então, a primeira ação deles foi: vamos esconder, vamos manter, vamos confiar de que Deus vai ter um propósito maior. E aqui, né, passado 3 meses, né, do tempo que eles esconderam Moisés, já não era mais possível esconder ele fisicamente na casa. Então a Bíblia relata que Joquebede, então, ela constrói um cesto. Ela faz, né, um cesto com betume, com piche, né, com juncos. Então ela molda ali um cesto para colocar Moisés no meio das margens do Rio Nilo. E aqui a palavra que é usada também no hebraico, né, é tevá, né? Tevá também é só usado em 2 momentos na Bíblia, para citar o cesto, né, confeccionado para colocar Moisés, mas também na confecção ali quando fala da arca que Noé e sua família foram salvos do dilúvio. Então, quando a gente olha para essa questão desse cesto que foi confeccionado, a gente vê as mãos de Joquebede fazendo algo, mas a provisão da salvação sendo oriunda de Deus. Assim como Noé construiu a arca, a salvação só foi possível por meio de Deus. Então, o segundo ponto que eu quero que vocês internalizem, né, e compreendam é que nós precisamos agir com fé, sendo ativos, sim, no propósito de Deus, mas nós precisamos ter a convicção de que a salvação vem do Senhor. Nós, por mais, né, que nós não tenhamos ali a, a eficácia na salvação dos nossos filhos, nós precisamos agir como se fosse, confiando que essa salvação vem do Senhor. Então, nós precisamos ser de fato ativas, né? Fazer a nossa parte, construir os cestos, construir as arcas, proteger de fato os nossos filhos, sabendo que nos momentos turbulentos, onde vierem as águas que vão querer afogar, que vão querer inundar a vida dos nossos filhos, o Senhor estará ali para salvá-los, né? O Tevá estará ali os protegendo e mantendo a vida intacta nele. E isso remete, inclusive, gente, à salvação que a gente fala espiritualmente, né? Quando nós formos ali viver eternamente com o nosso Pai. Então, sabendo ali, né, que Deus é esse Deus Salvador, eu vou entrar então agora no terceiro aprendizado, o terceiro ponto, que é criar filhos direcionados. Então, Joquebede escondeu, não deu mais para esconder, fez o cesto, pegou esse cesto e colocou no meio do rio, né, nas margens, perdão, no meio, né, nas margens, ali no meio dos juncos do rio. E a Bíblia relata, né, que a Miriam, a irmã de Moisés, foi lá e ficou acompanhando, né, vendo o que ia acontecer com Moisés com aquele cestinho ali. E a Bíblia relata então que a filha do faraó foi se banhar e encontrou esse cesto, abriu, viu um bebê bonito, né, como a gente já aprendeu, e se encheu de compaixão, né, e falou: é um filho de uma das mulheres judias, né, hebreias, e vou cuidar dele. E aqui, o terceiro ponto, então, que eu quero trazer é sobre a criação de Miriam, né? Da necessidade de nós criarmos filhos direcionados. E aqui eu vou entrar no que o salmista, né, escreveu em Salmos 127, esse é um salmo de Salomão, Salmo 127, versículo 4. Vou começar do 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui nós vemos, né, o salmista fala, Salomão fala que os filhos são como flechas, né? E o nosso aprendizado com esse terceiro ponto é sobre termos filhos direcionados. Joquebede criou Miriam, apontando, né, preparando ela para ela ser lançada. Joquebede criou Miriam como uma flecha mesmo, né? Que no tempo oportuno ela foi lançada e foi certeira, né? Acertou de fato o alvo ali que ela precisava, interagindo com a filha de Faraó e direcionando para que a mãe dela pudesse cuidar do bebê, né? E isso é o que nós precisamos fazer, criar filhos direcionados. Nossos filhos são flechas, então nós precisamos moldá-los. Nós precisamos construir, né? Construir valores, construir caráter, construir princípios. Nós precisamos lapidar, nós precisamos afiar, nós precisamos preparar a nossa aljava para que quando eles forem ser lançados, quando eles tiverem uma ação dentro do reino de Deus, eles consigam executar,
né, o seu objetivo, executar o seu papel, cumprir o seu propósito. Obviamente, essas flechas vão ser lançadas em momentos distintos, né? A gente vê Miriam também mais à frente fazendo outras coisas, conduzindo o povo em adoração, né, chamando as mulheres para celebrar ali depois do êxodo, mas nesse momento nós já vemos a Miriam preparada para agir em prol de um plano divino. E esse precisa ser ali a nossa intenção, né? Precisamos ser intencionais no direcionamento dos nossos filhos. Precisamos preparar os nossos filhos à luz da palavra, na cosmovisão bíblica, para que eles saibam, no momento oportuno, o que fazer, como agir e que seja para a glória, né? Para o plano de Deus. E aí, feito tudo isso, Miriam ali prontamente, né, respondendo a sua chamada ali inicial, Joquebede então é convidada, né, é trazida para a filha do faraó, e ela passa então a criar o seu filho. Olha que magnífico, né? Eu falo que Deus é surpreendente, porque ela tem o privilégio de poder cuidar daquele de quem ela abriu mão a princípio, né? Então, o quarto ponto que eu quero trazer para vocês é a gente falou sobre, né, criar filhos direcionados e agora eu quero falar sobre criação com intencionalidade. Porque diferente de Arão e de Miriam, Joquebede sabia que o tempo dela com Moisés ia ser limitado. Né, ela ia ter ali um tempo específico para cuidar dele, né, durante ali a amamentação, né, na primeira infância, ali no começo de vida. Então ela precisava ser muito intencional. Eu sou psicóloga por formação e a gente tem um conceito que fala sobre a idade da oportunidade, né? Que é a idade onde nós pais temos a influência nos nossos filhos, onde nós temos a oportunidade de criar as bases, né, as raízes, os princípios dos nossos filhos. E aqui nós vemos Joquebede agir com muito discernimento e sabedoria, sendo intencional e aproveitando essa idade da oportunidade. Moisés foi criado sabendo quem ele era, de onde ele vinha e para quem ele precisava servir. Por mais que depois ele fosse viver no palácio, a identidade dele já tinha uma base forte, uma raiz profunda, alicerçada nos princípios e na identidade dele em Deus. Tem um estudo também, né, científico, né, que fala que todo o tempo que nós vamos ter de vida com os nossos filhos, 75% de todo o nosso tempo acontece até os 12 anos de idade. Ou seja, os próximos 25 de tempo, né, de vida que nós temos com nossos filhos, a gente vai viver ali até a morte, né? Enfim, mas é muito pouco, 25%. Então, a nossa idade da oportunidade é até os 12 anos. É onde nós, como pais, temos maior influência sobre os nossos filhos e podemos montar, né? Criar essas raízes profundas. Então, o quarto ponto que eu quero trazer para você, minha querida irmã, pai, que talvez esteja vendo esse vídeo, seja intencional. Aproveite a oportunidade, aproveite essas janelas no seu ordinário, no seu tempo ali da sua casa, no seu dia a dia, seja sentado à mesa, seja brincando num parque, aproveite esse momento para criar com intencionalidade, com base naquilo que Deus nos direcionou. Isso é tão importante que até Moisés, depois, né, Deus, quando passa as leis, né, tudo para ele, fala disso lá, eu vou até abrir também, vou ler isso aqui, em Deuteronômio 6:7, é um dos versículos que eu mais trago para mim, assim, para minha vida, como algo que eu quero viver, né, como um chamado, que fala assim: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ou seja, a gente precisa ter a palavra viva no nosso coração, nós precisamos estar ativos, né, em todo o tempo, vivendo a verdade bíblica, né, os ensinamentos de Deus. E aí ele prossegue, né, falando, esteja em seu coração, né, e ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Então, aqui está falando da nossa vida ordinária, né? A gente acha que é suficiente levar nossos filhos para a igreja. E é importante, tá, gente? Mas a igreja não tem a responsabilidade de ensinar nossos filhos. Ela é um complemento, de fato, eu acho que ela é uma parte importante, porque a comunhão dos santos ela é importante, mas a responsabilidade de ensinar acerca de Deus, de ensinar as verdades de Deus para os seus filhos, é de vocês, é nossa. Então, que você tenha essa criação intencional acerca, né, do propósito de Deus para os nossos filhos, acerca das verdades bíblicas para os nossos filhos, né, a inerrância da Bíblia. Nós precisamos basear a nossa criação naquilo que a Bíblia nos direciona a fazer em termos, né, de criação, educação, direcionamento dos nossos filhos.
E por fim, agora eu vou entrar no quinto ponto, e esse talvez é o que, para mim como mãe, é o que mais mexeu, assim, né? Quando eu tava meditando, né, sobre isso. E aqui eu escrevi, né? Não reter os nossos filhos para nós. Gente, é super normal e não é errado. Nós temos ali as nossas expectativas em relação à maternidade, né? Qual o tempo que eu quero passar, quais são as vivências que nós queremos ter. A gente, sim, idealiza coisas para os nossos filhos, né? Então, por exemplo, o nome Beatriz quer dizer, né? Aqui traz a felicidade, mas quer dizer também viajante. Que ela conheça, né? Boas coisas, lugares lindos do mundo. Então, a gente idealiza coisas e não tem problema nenhum nisso. Mas uma coisa que eu aprendi com o Joquebed, eu quero trazer para vocês também, para que vocês possam aprender, é, depois que ela teve o tempo, né, a idade da oportunidade ali para criar, a Bíblia relata que ela devolveu Moisés para a filha de Faraó. Não é fácil a gente abrir mão dos nossos filhos. Eu lembro quando eu estava grávida, que tem um casal de amigos pastores, né, na cidade onde a gente morava, eles chamam Jean e Catarina. E uma das coisas que eles falaram quando eu tava falando sobre gravidez, tudo, né? A Catarina falou: Nossa, a oração mais difícil que eu fiz pra Deus foi a oração de entrega da minha filha pra Deus, né? A primeira filha deles. Foi a oração de entrega, de falar: Deus, eu te devolvo. Ela não é minha, ela é tua. Que o Senhor me use para que eu possa ensiná-la, né? Cumprir, ajudá-la a cumprir o seu propósito nele. E de fato, gente, eu fiz essa oração também, né? De entrega, e é uma coisa doída, mas é uma coisa necessária. Nós precisamos abrir mão da nossa maternidade, não no sentido de delargar, né? Não nesse sentido, mas de saber que os nossos filhos não nos pertencem. Eles têm um pai e eles têm um propósito nesse pai. E nós precisamos, a nossa maternidade, a nossa paternidade precisa então corroborar para esse propósito em Deus. Então, Joquebede devolveu Moisés, e ela devolveu Moisés para estar ali atuando onde ele deveria estar, onde ele foi criado para ser usado, né? E nós precisamos, então, ter essa coragem, ter essa atitude de não reter os nossos filhos para nós. Então, nós temos que estar, sim, dispostas a permitir que Deus use nossos filhos, que Deus direcione nossos filhos, que Deus leve os nossos filhos aonde Ele quer que eles estejam. E nós, como mães, vamos estar aqui intercedendo por eles, vamos ter feito a nossa parte preparando-os, né, para esse propósito, para esse chamado em Deus, com a convicção de que não há melhor lugar para os nossos filhos estar do que senão no centro da vontade de Deus. E é isso que eu tinha para vocês, né? Espero que esse estudo, que esse momento de meditação fale o seu coração. Incentivo muito a você fazer a leitura bíblica, né? Dessas passagens de Êxodo. Vocês vão ter um material complementar que vocês podem baixar, né? Esse estudo que eu trouxe aqui, até olha aqui, vai estar disponível para vocês. E é isso, que vocês tenham em mente que há muito que nós podemos fazer, né? Como mães, para que nossos filhos possam atender ao propósito. E que esses 5 pontos possam conversar, né, tocar no seu coração de modo que te leve a agir como Joquebede, né? Que você possa enxergar seus filhos com os olhos espirituais, que você possa direcioná-los, que você possa criar com intencionalidade, que você possa agir com fé, confiando que o Senhor está por trás de tudo, que você possa corajosamente entregar os teus filhos nas mãos do Senhor. É isso, minha irmã. Um beijo, até o próximo estudo.